Queremos iniciar a nossa palestra. É o primeiro domingo de outubro. E no mês de outubro, o Movimento Espírita, ele faz um mês dedicado a Kardec, porque o aniversário dele foi dia 3 de outubro. Então, por isso, essa imagem aí linda, onde a gente tem, vou deixar mais para a nossa irmã falar, mas o tema de hoje, a justiça divina sob a ótica do amor. E olha o subtítulo, nem castigo, nem perdão, mas recomeço. E hoje nós temos aqui a nossa irmã Almerinda Máximo, do Grupo Espírita Teresa de Jesus, que irá facilitar, trazer as reflexões. Só que para iniciarmos, eu convido a todos para acompanharem a leitura da página de preparo de ambiente, que a nossa irmã, com muito carinho, também selecionou. É desse livro aqui, ó, Justiça Divina, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, e o título é Nas Leis do Amor. Reunião pública de 27/2/61, primeira parte, capítulo 3, item 12. Se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga do cárcere, trabalhando por eles, a morarem no paraíso com o peito rebentado de lágrimas. Pergunta aos pais afetuosos se pediriam a força para os rebentos do próprio sangue, comprometidos em débitos insolúveis. Escolhem a condição dos grilhetas de modo a vê-los recuperados, renunciando aos prêmios que a sociedade lhes destine à honradez. Inquire da esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado à loucura para brilhar num desfile de santidade. Disputará as vigílias no manicômio para servi-lo, fugindo aos louros da praça pública. Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldade. Aceitará partilhar-lhe as provações, recusando os privilégios com que o mundo lhe acene. Isso acontece na terra, onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo. Para além das cinzas do túmulo, há paz de consciência e alegria profunda no dever nobremente cumprido. Mas, se te afeiçoas à bondade e à renúncia, poderás, quanto quiseres, continuar auxiliando os entes amados que aprendestes a venerar e querer, ou prosseguir exaltando os ideais e as tarefas edificantes que abraças. À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. O próprio Criador determinou que a noite se cobrisse de estrelas e que o espinheiral se levantasse recamado de rosas. Trabalharemos e sofreremos, assim por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar todos juntos na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. Depois dessa leitura, dessa página, com tanta vibração e palavras luminosas, convido a todos
para fazermos a nossa oração inicial. Aqueles que assim se sentirem confortáveis, fecharem os olhos, para olhar mais para dentro de si, e assim, unidos em pensamentos, vamos dirigir o nosso pensamento ao alto. E vamos dizer assim: Pai de infinita bondade, todo misericórdia, toda justiça, aqui nos encontramos. Jesus querido, amigo fiel, divino mestre, aqui estamos presentes e te rogamos as tuas bênçãos. Fizemos a opção, mestre, de estarmos aqui nesta manhã, com a certeza de que aqui receberemos tudo que necessitamos. Agradecemos a toda essa espiritualidade amiga que aqui se faz presente, que desde as primeiras horas do dia já estavam organizando e preparando tudo para nos receber. A nossa gratidão, Frei Fabiano de Cristo, Anália Franco e todos esses espíritos benevolentes que nos auxiliam sempre. Queremos agradecer, mestre, por todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. E te rogamos, mestre, a tua presença, o teu auxílio e a tua proteção. A nossa irmã, que fará uso da palavra, que ela já está sendo intuída e envolvida pelo seu mentor, que ela transmita de forma clara e objetiva o tema que vai ser abordado em homenagem ao nosso irmão Allan Kardec, que por muita renúncia e esforço deixou esse legado para nos acalentar, esclarecer e direcionar os nossos caminhos. E assim, mestre, com muita gratidão em nossos corações, te pedimos permissão para iniciarmos a palestra da manhã de hoje, na tua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, eu vou deixar com a nossa irmã, para ela falar, trazer tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Tá bom, minha querida irmã? Sinta-se à vontade, somos todos irmãos, né, nessa família Vinha de Luz. Bom dia a todos. Trago um abraço lá do Grupo Espírita Teresa de Jesus e um convite para que vocês possam nos visitar às quartas-feiras, às 9 horas da manhã e aos sábados, às 18 horas. Estão todos convidados. A Estrada do Monteiro 481. Né? Pequenininha como aqui, mas é bastante acolhedora, né, Patrícia? Então, assim, nós vamos hoje conversar sobre o livro O Céu e o Inferno, que é a justiça divina segundo o Espiritismo. E o nosso tema, como pode ser visto aqui, que por sinal isso aqui está lindo, né, gente? Que é o mês de Kardec, que começou em 2019, porque cada casa, no mês de outubro, né, que é o aniversário de Kardec, se ele ainda estivesse junto a nós, no dia 3, como a Patrícia citou, cada casa fazia, né, a homenagem a Kardec individualmente. Aí o CERJ, que é a nossa federativa, né, do Rio de Janeiro, numa conversa, né, eles resolveram unificar isso e fazer esse intercâmbio entre o Reunir 6, que vai do 25 ao 30º, que vem lá da Costa Verde até Realengo, né? São os seus que se reuniram. Nós aqui estamos no seu de número 28, mas começa no 25, 27, 28, 29 e 30. Então, resolveram unificar isso, né, para que todos fizessem ao mesmo tempo o mês de Kardec.
em homenagem a ele. Começou em 2019. E a cada ano, no mês de outubro, as casas se reúnem, fazem uma lista, né? As pessoas escolhem os seus locais que querem trabalhar. Eu escolhi aqui por causa do acolhimento. E fazem esse intercâmbio. Então, ontem, na minha casa, olha que pretensão, a casa em que eu frequento, foi um rapaz lá do 29º, lá de Bangu. Então, assim, a cada dia, né, do mês inteiro, há esse intercâmbio. Então, para que a gente possa entrar aqui na justiça divina sob a ótica do amor, nem castigo, nem perdão, mas recomeço, nós vamos ver, no caso aqui, né, sobre essa entrega de Kardec, né, em codificar toda a doutrina, que começa com o Livro dos Espíritos, depois vem o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, e obras póstumas. E o Livro dos Espíritos é a base, né? É a base, dali foram tirados todos esses outros 4 livros, né? Porque ele é dividido em 4 partes. Então, cada parte relaciona um desses livros, né? Por exemplo, a parte da mediunidade a gente vê no Livro dos Médiuns, né? A parte da moral do Cristo, né? É o Evangelho, o Céu e o Inferno, que é as comunicações que foram feitas, né, para que nós tivéssemos assim, a gente vê a misericórdia de Deus por aí, né? Como é que os espíritos que já estavam na pátria espiritual vieram trazer o seu depoimento, né, para que nós tivéssemos essa diretriz, esse caminho, né? Eu acredito, quando a gente está na reunião mediúnica, né, a gente tem que agradecer aqueles nossos irmãos que vêm trazer as suas experiências de vida, para que nós não caiamos no mesmo erro deles. Então, a gente tem que agradecer muito a esses irmãos a sua humildade de chegar e contar a sua particularidade, para que nós tenhamos uma diretriz e não cometamos o mesmo erro que eles cometeram. Então, assim, nesse livro há os depoimentos de muitos espíritos. Aí está relacionado, né? São os espíritos felizes. Eu tenho que tirar uma cola aqui, tá, gente? Porque é muita informação com pouco tempo para que a gente possa falar. Então, nós temos os espíritos felizes, que começa com Sazon, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, e ele já havia pedido há 1 ano atrás, porque ele se encontrava já num estado assim, sentindo que ele não iria muito longe, ele pediu a Kardec que, quando ele desencarnasse, que fosse feito a sua evocação, para que ele pudesse dizer as impressões dele na pátria espiritual. E ele é considerado um espírito feliz, porque a nossa felicidade ela está ligada à felicidade do nosso próximo, né? Quando a gente faz o outro feliz, logicamente nós vamos ser felizes também. Então, a caridade é um desses fatores de felicidade. Quando nós nos dedicamos a alguém, né, que está precisando de uma assistência, de uma palavra, emprestar o ouvido, né, um aperto de mão. Eu sou assim muito repetitiva naquilo, porque eu acho que é importante que nós nos lembremos disso, porque muitas das pessoas acham que a caridade é só a caridade financeira, né? É só você pegar um bem material e dar. Não, caridade é a coisa mais simples que tem no mundo. Quando a gente olha alguém em situação de rua, principalmente, que a gente vê que aquela pessoa está ali muito debilitada, né, muito abandonada, uma prece que nós façamos
essa prece auxilia muito mais do que se nós tivéssemos chegado ali junto a Ele. Então, a gente vê que a felicidade é a coisa mais simples de nós conseguirmos. Mas a gente ainda não tem essa amplitude de conhecimento. Então, a gente fica preso a um bem material e não à espontaneidade que nós devemos ter para com o nosso próximo, que é um aperto de mão, um abraço, um olhar caridoso, emprestar o ouvido, uma palavra amiga, né? Isso tudo faz parte da caridade. E a caridade é muito simples dela ser feita. Então, assim, nós vamos falar sobre os espíritos depois. Eu fiz um apanhado aqui que diz o seguinte: a justiça divina, segundo o Espiritismo, é exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal na vida espiritual. Então, a gente vai ver nesse livro os tópicos sobre o céu, o inferno, o purgatório, né? Tem um outro tema aqui, que eu esqueci o nome, para variar. Dá para perceber que eu estou nervosa, né, gente? Mas é assim mesmo. A gente tem muita responsabilidade quando faz um trabalho desse. Então, esse livro ele consta, né, do céu e inferno, consta dos temas porvir e do nada. O nada não existe. O porvir é a felicidade que o espírito encontra do outro lado ou não. Vai depender das suas ações aqui enquanto está encarnado, para que ele possa encontrar uma felicidade ou não. Mas também as penas eternas não existem, porque a misericórdia de Deus é muito grande para cada um de nós. Então, até nós acordarmos e vermos que nós temos um Deus superior, nos arrependermos daquilo que nós fizemos, dos nossos equívocos, nós estamos, aliás, o tempo inteiro nós estamos ali amparados pela espiritualidade superior. Só que a nossa, como é que se diz, esse véu que cobre a nossa visão é tão, assim, é tênue, mas a gente não consegue enxergar além, esses espíritos não conseguem enxergar além disso. Então, tem as religiões que dizem da pena eterna, você vai queimar até não sei quando no fogo do inferno, e não é assim. A misericórdia de Deus ela é enorme para cada um de nós. Então, quando nós tomamos a consciência de que existe um Deus superior, que a misericórdia dele é amor puro, né, nós temos a possibilidade de recomeçar, porque nós somos convidados e eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Ninguém, a não ser aqueles espíritos mais endurecidos, que muitas das vezes eles são obrigados a reencarnar novamente. Mas, geralmente, o convite é feito para que nós voltemos à pátria espiritual, para que nós voltemos ao corpo físico, para que nós possamos acertar aquilo que nós deixamos de acertar naquela existência anterior. Daí a gente vê a enorme, né, misericórdia e o amor de Deus por cada um de nós. Então, nós temos a oportunidade de recomeçarmos, que é o que nós estamos fazendo aqui no momento, né? Nós voltamos ao corpo físico para trabalharmos aquilo que nós deixamos de trabalhar na existência anterior, buscando acertar muito mais do que nós acertamos na anterior, né? Então, assim, e nós temos, embora o esquecimento, muitas das vezes a gente traz a intuição daquilo que a gente precisa melhorar. Não é verdade? Às vezes vem uns insights assim, a gente diz, nossa, eu já passei por isso. Eu tenho que agir diferente daquela outra vez que eu agi, para que a gente possa acertar. Né? Então, assim, a gente vê a misericórdia de Deus por aí. Então, ele fala sobre o inferno, o purgatório, as penas futuras, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Essa proibição ela foi feita por Moisés porque havia uma banalidade,
né, nessas comunicações com os mortos. E assim, os fenômenos na época de Moisés eram muito mais, como eu posso dizer, muito mais fáceis, né? Então, as pessoas estavam acostumadas a perguntar banalidades, como às vezes, muitas das vezes, isso acontece até hoje, né? As pessoas querem saber coisas materiais, e nós estamos aqui para melhorar o nosso espírito, não é a nossa matéria. A matéria, ela vem com aquilo que a gente precisa passar, né? Como se fosse uma purificação mesmo, né? Então, às vezes, a gente tem uma dor na perna, a gente tem problema de visão, a gente tem problema de locomoção. Isso tudo são resgates que nós estamos fazendo. E, às vezes, a gente se revolta, né, com alguma coisa, quando, na verdade, a gente teria que agradecer pela oportunidade de estar passando por aquele problema, que é uma purificação que nós estamos fazendo espiritualmente. O corpo é um instrumento do espírito. Sem o corpo, nós vamos ficar, muitas das vezes, equivocadamente, vagando por aí, né? Se nós não tivermos um conhecimento profundo da oportunidade que nós temos, né, como espíritos, a gente fica vagando e não faz nada da nossa vida, quando é necessário que nós trabalhemos o tempo inteiro. Então, nós temos que cuidar desse corpo, para que o espírito possa ser cuidado também, dando mais ênfase ao cuidado do espírito, né? Porque o corpo vai ficar, o corpo é passageiro, é só o nosso instrumento de trabalho, mas assim, cuidemos mais do nosso espírito, né? Através de quê? Da nossa melhoria moral, que é isso que nós precisamos fazer. Então, ele vai falando, né, sobre todas todos esses tópicos, obrigada. Todos esses tópicos. Aí depois ele vem mostrando, né, os espíritos felizes e fala de Sazon, que Sazon pediu para que ele fosse evocado, isso 1 ano antes do desencarne dele, para que ele desse as impressões dele após morte, né, o que ele encontrou no plano espiritual. E é muito legal ele dizer que ele foi muito bem recebido. E isso, ele desencarnou, eu anotei aqui, no dia 20, 3 dias depois ele foi evocado e ele veio. E às vezes também vem os espíritos que eles se apresentam espontaneamente, querendo dar o seu depoimento, né? Então, ele vem falando desses espíritos felizes, ele fala dos espíritos, eu marquei para que eu não tivesse que ficar procurando muito, espíritos felizes, e é cada caso que a gente fica assim, admirada, sabe? De ver como o espírito se relaciona numa reunião mediúnica, e aquilo que ele pode aproveitar daqueles conselhos que ele recebe, né? E o conselho que ele nos dá indiretamente, às vezes eles não têm nem consciência o quanto eles estão nos auxiliando. Não é? E assim, aí tem esses espíritos em condições medianas, que somos nós, né? Podemos nos relacionar nessa categoria de espíritos medianos, porque a gente ainda não é superior, né? Até pode ter algum aqui que eu não saiba, mas eu vou colocar na geral, que fica mais fácil, né? Espíritos medianos, aí tem Joseph Bré, que dá o depoimento dele, que vale a pena a gente ler. Aí tem uma frase aqui, né, colocada por Kardec, que diz assim: o homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Porque esse espírito, na verdade, ele se achava honesto demais para os olhos dos encarnados, mas aos olhos de Deus ele não era tanto. Então, ele precisou passar por algumas situações para que ele tivesse essa consciência desperta e buscasse o caminho correto, né, do homem de bem, digamos que seria isso, né?
Aí tem os espíritos que são, vamos trocar, os espíritos sofredores. Aí tem o castigo, aí fala que a exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente ou no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera. Visto como insulamento e inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Aí, assim, né, dependendo de como você se comporta, tem aqueles espíritos mais endurecidos ainda e maus que te carregam para que você seja escravo deles. Tem muito disso na espiritualidade, né? Se você já tem uma tendência a não ser tão bondoso, tão correto, então tem aqueles espíritos que são ainda muito mais, digamos assim, muito mais para o lado da maldade e te coloca ali para ser o escravo dele, dentro daqueles trabalhos que eles fazem, que é o de obsessão, né, que é prejudicar os encarnados, aqueles acham que precisa ser perturbado durante algum tempo. Então, esses espíritos, eles agem dessa forma. E se você não se apegar, né, a esse ser superior, que é Deus, não pedir a misericórdia dele, você vai ser presa fácil desses nossos irmãos. Então, a gente, ao desencarnar, como assim? Por exemplo, nós estamos aqui estudando a doutrina já tem um certo tempo. E, ao desencarnar, nós vamos lembrar, né, de que nós éramos já estudiosos dos ensinos de Jesus, para que a gente possa ter uma liberdade maior, né, e um acolhimento mais rápido. Porque, querendo ou não, todos nós vamos passar por uma certa perturbação, né? E essa perturbação ela pode ser mais longa ou ela pode ser mais curta, depende das nossas memórias, daquilo que nós trazemos dentro de nós, né? Dentro de nós mesmos, né? Que nós somos espíritos, estamos vestindo esse corpo de carne. E o céu e o inferno é um estado consciencial. O purgatório, da mesma maneira. Porque, às vezes, a gente pode estar numa festa maravilhosa, mas estarmos no inferno, com as nossas perturbações, com aquilo que nos deixa debilitados, né? Ou então a gente pode estar num lugar muito difícil, com muitas coisas que a gente faria com qualquer um, como qualquer um ficar perturbado, e você está num estado celeste. Então, é um estado consciencial, porque inferno não existe, né? Como nada também não existe. Então, todas essas relações aqui que foram citadas, né? Purgatório, nada disso tem um estado físico, é tudo consciencial. E a gente se junta àqueles nossos irmãos que pensam da mesma forma que nós. E a gente tem que buscar mudar isso, né? A gente tem que buscar sempre o céu que a gente pode ter dentro das nossas consciências. Mudando as vibrações, exatamente. Porque nós aqui chamamos aqueles nossos irmãos equivocados, até na pátria espiritual, através dos nossos pensamentos. Daquilo que a gente emite, e eles têm o poder, tanto os espíritos de luz quanto esses nossos irmãos, eles têm o poder de captar, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, é importante que nós estejamos sempre com pensamento elevado, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual, para que a gente possa ser auxiliado o mais rápido possível. Tem os irmãos suicidas, né?
Esses, então, eles têm um sofrimento muito grande, porque se equivocaram, ceifaram as suas vidas, quando, na verdade, só Deus tem esse direito, né, de tirar a nossa vida, tirar não, nos recuperar do plano físico para o plano espiritual. Então, esses irmãos, eles têm um sofrimento muito grande, porque eles não conseguem enxergar o auxílio que está ali presente o tempo inteiro. Haja visto André Luiz, né? André Luiz ficou 8 anos lá no umbral, porque a mãe dele estava sempre lá, apesar dela já estar num patamar um pouco mais alto, mas ele não conseguia enxergar. Só quando ele tomou consciência, né, daquilo que ele fazia encarnado, que ele era católico, né? Ele era católico, aí ele lembrou, né, dessas passagens dele quando ele ia à igreja, mais ou menos, né? Aí ele conseguiu enxergar a sua mãezinha, que estava lá o tempo inteiro querendo resgatá-lo. Mas ele não conseguia, então ele levou 8 anos para ele despertar de que ele estava tendo auxílio para que ele fosse liberto daquele lugar. E ele foi considerado um suicida inconsciente, porque ele bebia demais, ele comia demais, ele fumava. Isso tudo faz com que nós acabemos deteriorando esse corpo, né, que nós usamos como instrumento. Então, nós somos considerados suicidas, quando nós não cuidamos do corpo, e é necessário que nós cuidemos do nosso corpo. E tem vários relatos, né, sobre os suicidas também. Aí, depois dos suicidas, nós vamos para os espíritos endurecidos, que são aqueles que têm a possibilidade de ter ajuda, mas não aceitam. Eles estão tão, assim, descrentes de tudo, que a proposta é feita para que eles possam evoluir, e eles não querem. São esses espíritos endurecidos. Até assim, por exemplo, os encarnados, a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, meu filho, né? Tu dá um conselho assim sobre a oração, tudo. Mãe, já sei. Então, a gente vê que é um espírito endurecido. Se tem os encarnados, imagina os desencarnados. Aqueles que acham que, né, que são autossuficientes, quando, na verdade, nós somos tão, né, tão precisados do amor de Deus, não é? E eu vou comentar uma coisa. Meu neto está internado desde domingo passado, fez a cirurgia do apêndice, e a gente só pode visitar quarta e domingo. Eu fui na quarta-feira, meu coração fica tão apertadinho. Aí eu falo para o meu filho, eu fico monitorando eles através do celular. Já rezou? Já fez isso? Conversa, busca, porque estava tão inflamado que ele está com dreno, né, para poder tirar aquelas secreções todas, né? E assim, ele estava chorando de dor, meu coração fica apertado, que eu tenho uma ligação muito grande com ele. Mas, assim, eu tenho fé em Deus que isso daí são resgates que ele está fazendo. Que ele ficou internado de maio até julho, até a primeira semana de julho, e não fecharam diagnóstico nenhum. Aí a gente vê a misericórdia de Deus. Ele está passando por isso agora, porque ele aceitou, porque, inclusive, para ver como é que Deus é bom, que bota lá o nosso guia espiritual, né, os engenheiros da reencarnação, para perguntar aquilo que a gente quer fazer, para que a gente possa resgatar os nossos equívocos. Aí, às vezes, a gente pede uma bagagem muito grande e chega aqui e reclama da vida. Meu Deus, porque eu estou passando por isso, eu sou tão boa. Olha, quando alguém fala que é tão bom, eu fico tão preocupada. Isso me dá uma coisa no estômago, porque ninguém é bom ainda, gente. A gente está em aprendizado. Cada dia é um tijolinho novo que a gente coloca, né, nesse aprendizado. Então, as pessoas se julgam injustiçadas por Deus, porque Deus como é que pode Deus fazer isso com ela?
mas esquece que o pedido foi nosso, né? Os nossos guias espirituais falam assim para a gente: olha, fulano, eu acho que é melhor você deixar isso para uma outra existência, porque você não vai aguentar. Não, eu aguento, pode deixar que eu vou aguentar, chega aqui, reclamo o tempo inteiro, né? A gente já gosta de reclamar da vida, né? E a vida é tão boa. A gente já tem esse mau hábito de ficar reclamando da vida. Então, assim, esses espíritos endurecidos, eles não querem saber da oportunidade que eles têm. Mas aí, chega um tempo mais tarde, a gente pode até ver isso naquele Amigos da Luz, vocês já viram? Tem muitas esquetes sobre isso, né? Que o outro não quer reencarnar de jeito nenhum. Aí a mentora dele fica lá falando, ele não quer reencarnar, que ele vai ser DJ do céu, vai ser isso, vai ser a coisa mais engraçada. Aí, quando ele sabe que a pessoa que ele gosta vai reencarnar, ele quer reencarnar rapidinho. Só que não é bem por aí, né? A gente sabe, por exemplo, a pessoa tem um caso aqui no Céu e o Inferno, que um filho desencarnou e a mãe, com um amor por aquele filho, porque queria estar perto do filho, o que ela fez? Suicidou-se. Só que ela nunca encontrou o filho dela. Até o término do livro, ela não havia encontrado o filho. Porque quando a gente ceifa a nossa própria vida, fica difícil da gente encontrar os nossos amores. Tudo no tempo de Deus. Assim, isso eu vi claramente com uma amiga, né? Porque o filho foi assassinado, o filho dela, né? E ela não se conformava, filho único. Eu sei que a dor deve ser absurda, né, gente? Mas, assim, ela fala para mim assim: eu só não faço alguma coisa contra mim mesma porque eu sei das consequências. Mas o que ela fez? O marido fazia aniversário, ela ia fazer uma cirurgia no dia seguinte. Foram jantar, ela bebeu cerveja, gente. Cerveja com anestesia e cirurgia não dá certo, né? Ela acabou vindo a óbito. E eu rezo para que ela esteja acolhida num lugar melhor, mas eu tenho certeza que ela não encontrou o filho. E havia sonhado com ele, ele veio mostrar para ela que ele estava bem, que aquilo que havia acontecido já não fazia mais parte, né, do perispírito dele, mas ela não se conformou. Aí acabou, eu fui, conversei com ela, tudo, mas não adiantou. Então, é um choque, né? E tem um caso desse aqui, né, que a mãe acaba cometendo o suicídio e não encontra o filho, porque ela vai para zonas muito piores, consciencial, né? Porque você fica com... É como se fosse um estalo assim na sua mente, você vê aquilo que você cometeu de erro. Então, você vai ficar ali, naquele ambiente, né, até você conseguir se arrepender daquilo que você fez. Então, desses espíritos endurecidos a gente já falou, e tem as expiações terrestres. E essas expiações, no caso, elas nos são dadas para que a gente possa, né, expiar aquilo que a gente cometeu, mas a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, sabendo que você nunca está sozinho, que tudo é passageiro, nada é permanente. Tem essa misericórdia de Deus que a gente sabe que tudo passa. Vai levar um tempo maior? Vai, mas vai passar. Então, a gente tem que ter essa certeza de que a misericórdia de Deus e o amor de Deus faz parte. Então, a gente vê aqui nem castigo, nem perdão, mas recomeço. E a gente tem sempre oportunidade de recomeçar. Mesmo encarnados, todo dia de manhã, quando nós abrimos os olhos, é um recomeço. E aquela avaliação que Santo Agostinho manda que nós façamos é assim, uma orientação profunda de que à noite nós devemos fazer uma avaliação daquilo que nós fizemos durante o dia. Se nós deixamos de fazer alguma coisa, algum bem para alguém, se nós deixamos de louvar a Deus, no caso, né, agradecer pelo dom da vida,
Então, nós temos muitas orientações dessa espiritualidade que compôs esses livros todos aqui com Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos fala, cada um segundo a sua obra, que a nossa obra seja uma obra digna, que seja uma obra que vai fazer com que nós nos melhoremos. E nós só vamos fazer isso quando nós olhamos em volta, né? Quando tem muitas pessoas que a gente olha que está passando por uma dificuldade muito maior que a nossa. E são muitas, né? A gente vê que são muitas pessoas que passam por situações muito sérias. E através da oração a gente pode auxiliar essas pessoas. No caso aqui, ele nos mostra que essa colinha aqui, que eu vou usar agora, que ele fala, né, que são 66 casos. Né? Então, ele vai colocando aqui quantos casos são. Que ele colocou aqui no livro, se não me engano, são 66 casos. São espíritos felizes à hora do passamento, né? Quando são 66 comunicações, né? Primeiro, são os espíritos felizes, que são 18 comunicações, espíritos medianos, 6 comunicações, espíritos sofredores, 8 comunicações, espíritos suicidas, 9 comunicações, espíritos criminosos e arrependidos, que eu acho que eu não citei isso, são 5 comunicações, espíritos endurecidos, 5 comunicações, e espíritos em expiação são 14 comunicações. Em resumo, são 48 comunicações de espíritos bem parecidos conosco e 18 espíritos felizes. Vejamos a título de ilustração, aí vem falando aqui, né, quais são os espíritos dos quais eles tiraram para exemplo. Então, tem o Marcel, que é um menino de 8 anos, doente incurável, Ismel, Sligo, que é um mendigo que distribuía tudo, Juliene Marie, mendiga, Max mendigo, um espírito, um criado, Antônio B., enterrado vivo, Letil, um industrial, Senhora B., um sábio ambicioso, Charles de Sanger, idiota, Adelaide Margarite Gossi, criada, Clara River, 10 anos, doente, François Vemins, cega de nascença, Ana Bitter, sofredora, e Joseph Metre, cego aos 20 anos. E tem esse menino aqui, esse que foi cego, ele tinha assim um conhecimento da pátria espiritual e uma consolação daquilo que ele estava passando muito grande. São histórias lindas, gente, que a gente se emociona muito, vale muito a pena ler o livro. E estudá-lo principalmente, caso a caso, para que a gente tenha uma amplitude maior, né, desse amor de Deus, desse nosso recomeço, dessa oportunidade de recomeço que nós estamos tendo. Então, assim, eu acho que eu não falei tudo que deveria falar, mas fiz um apanhado, né, geral do livro O Céu e o Inferno, que realmente não dá para que a gente fale tudo, que é um conteúdo muito, muito grande, muito profundo para nós que estamos ainda vestindo o corpo físico. Cada livro da codificação é uma oportunidade de conhecimento da misericórdia de Deus. No livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, ali você já tem uma orientação, né? O livro dos médiuns nos fala sobre a nossa mediunidade, porque todos nós somos médiuns, em graus diferentes, mas todos nós somos médiuns. E temos que trabalhar essa mediunidade no bem. Não nos deixarmos perder por vaidade, né? Porque nós somos insignificantes, na verdade, mas a gente se acha
poderosíssimo, quando, na verdade, a humildade teria que fazer parte da nossa vida, né? O livro O Evangelho é a moral que o Cristo trouxe para cada um de nós, quando ele nos diz, cada um segundo a sua obra. Então, que nós possamos fazer o melhor que nós pudermos dessa existência que nós estamos vivenciando no momento, para que a gente, ao desencarnar, tenhamos todo o amparo e todo o apoio necessário, para que nós tenhamos na consciência o céu, não o inferno. Né? Se a gente já tem isso no plano físico, melhor ainda que nós tenhamos no plano espiritual a nossa consciência no céu, que aí a gente vai realmente conseguir trabalhar, porque tem espíritos que desencarnam, já saem trabalhando direto. E tem vários exemplos sobre isso, que a gente iria ficar aqui toda a vida falando, né? Que são muitos que nós sabemos. Então, assim, que nós busquemos realmente fazer o melhor que nós pudermos, né? Dessa existência, dessa oportunidade que nós estamos tendo, para que nós possamos vencer. E vamos ler o livro O Céu e o Inferno. Gente, eu espero que tenha sido esclarecedor, dentro das minhas possibilidades. Muito obrigada, tá? Um bom dia. E só lembrando aqui, Almerinda, que a primeira edição do livro... Foi em 1865. Isso. E a segunda em 1859. Olha! Eu esqueci de falar. Não, sim, é só para a gente comentar que são 160 anos que esse livro está completando em 2025. Por isso essa homenagem, dentro do mês de Kardec. Por isso a oportunidade que muitos de nós, às vezes, conhecemos o Pentateuco, né? Os 5 livros que compõem a codificação espírita, da doutrina espírita. E aí a gente, às vezes, fica com receio de pegar, medo de pegar esse livro. E não, esse livro nos traz a orientação, a ajuda, esclarecimento, como a Almerinda bem colocou, de espíritos que passaram e que precisam, e através das mensagens nos trazem os esclarecimentos para que não erramos, né? Muitos acreditando que com a morte, né, através do corpo, vai tirar todos os seus problemas, aí vê lá do outro lado que não é assim. Então, fica aí o convite. A gente sabe que o nosso tempo é curto, mas fica aí o convite do livro para ser lido, ser estudado e tirar esse véu do medo, esse rótulo do receio. Tá bom? E antes, a Almerinda separou também uma música que a gente vai ler e acompanhar. Depois ela vai cantar uma música para a gente fazer o encerramento. Só que antes, se a Almerinda me permitir, me veio assim a intuição da gente trazer uma mensagem de Bezerra de Menezes, que está dentro aqui do cronograma do que nós iremos falar nesse mês de Kardec. Então diz assim, ó: envoltos no clima de unificação, a gente está unificando todas as casas, da caravana da fraternidade, entre aspas, vamos homenagear o codificador, adotando como linha mestra das nossas ações, linha mestra, as palavras do Espírito Bezerra de Menezes. É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Amor de Jesus sobre todos nós. Verdade de Kardec para todos. Mensagem, unificação, psicografia Chico Xavier, está no Reformador, dezembro de 1975. Então, agora, eu peço que todos acompanhem,
a música. Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo. Em muitas delas, por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz no mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar e construir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, todas as cores cabem no nosso Brasil. Linda demais, não é, gente? E de acordo com o estudo mesmo, né? Porque nos mostra a possibilidade, como Jesus nos trouxe lá do velho mundo para cá para o Brasil, para que nós pudéssemos nos melhorar, né? Para que nós pudéssemos evoluir. Então a gente não pode perder essa oportunidade, né? Batendo cabeça de uma forma tão assim perdida, porque direção nós temos, que é o Evangelho. Então sigamos o Evangelho de Jesus, que nós vamos realmente vencer a nós mesmos, porque na verdade os nossos inimigos somos nós. Ninguém embarga a nossa caminhada, mas nós mesmos. Quando deixamos de fazer aquilo que nos é apresentado para que nós façamos e a gente deixa para depois. Então, que tenhamos essa consciência. Aí agora eu pedi com muito carinho uma música que eu sei que vai tocar a todos. Depois da música que a nossa querida irmã irá cantar, faremos a nossa prece, depois teremos o passe e a prece final. Tá? Então, que nós estejamos com os nossos corações e as nossas mentes abertas para receber do mais alto tudo aquilo que nos é direcionado, para que nós possamos, Senhor, ter força e coragem
de continuar a nossa caminhada no plano físico, esperando o Senhor trazer o céu nas nossas consciências em todos os momentos das nossas vidas, mesmo aqueles mais difíceis. E vamos pedir a Maria Santíssima dessa maneira. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor e felicidade aqui na terra onde andamos ao léu. Fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor e felicidade aqui na terra onde andamos ao léu. Fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria, graças a Deus. Convido a todos, depois de tanta luz derramada sobre todos nós, vamos agradecer, meus irmãos, dizendo em uma só voz: Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo. Jesus, querido amigo, a nossa gratidão
por toda essa luz que foi derramada sobre todos nós agora, nos fortalecendo, nos amparando, nos dando coragem e força para seguirmos os nossos caminhos. A nossa mãe, esse doce amor no seu olhar, com o seu manto de bondade, que nos aquece e nos acolhe em seus braços, te agradecemos. Te agradecemos, Jesus, por tudo. Que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam ter sentido em seus corações a tua paz, a tua harmonia, e assim levarmos para os nossos lares, fortalecidos e divulgando as tuas bênçãos, o teu amor e o amor do nosso Pai infinito por todos nós. Gratidão a toda essa espiritualidade amiga que aqui se faz presente, nos auxiliando, nos intuindo, nos ajudando para cumprirmos as nossas tarefas. Agradecidos estamos, Mestre, pela nossa irmã e agradecidos também ao seu guia espiritual, que a ajudou, fortalecendo em suas palavras aquilo que precisávamos ouvir. Que possamos sair daqui, lembrando sempre que não há punição, não há perdão, há sempre um recomeço. E a tua justiça, Pai querido, é de amor. Obrigada, e assim te pedimos permissão para encerrarmos essa primeira parte na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, agora nós passaremos para o passe, lembrando que todos, eu digo todos,